Meus irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Por favor, abram suas Bíblias para o Salmo 16. Salmo 16. E o nosso tema hoje é alegria. Alegria no Senhor. As pessoas ficam felizes ou alegres por diversas razões. Porque o candidato político ganhou, o presidente aí, porque o time de futebol venceu o jogo ou empatou, está na frente. Ficam felizes porque passaram em um concurso, ficam alegres porque tiveram um filho, ficam alegres porque de repente compraram a casa, ou o primeiro transporte. Há muitas razões deste mundo que produzem alegria. Mas eu quero dizer aos irmãos que a nossa fonte de alegria e de felicidade não está em nenhuma dessas coisas. Porque tudo que eu mencionei aqui são eventos e pessoas que passam. É algo esporádico. A alegria do Senhor não. A alegria do Senhor, ela é perpétua. Ela independe de quem seja o nosso presidente ou governador. Ela independe de que seu time foi campeão ou não. Ela independe se você passou a vida inteira morando de aluguel. Ela independe se você tentou muitas vezes, mas não conseguiu um concurso público. Ela independe de fatores materiais, de questões que estão restritas a esse mundo. O texto que eu vou ler para os irmãos é um texto que, quando eu li, eu pensei assim: quando Davi escreveu esse salmo, ele estava alegre. Da mesma forma como você lê alguns textos da Bíblia, como o Salmo 51, você percebe que o escritor estava triste, porque tinha pecado. O Salmo 16 é um salmo que descreve um coração alegre. Mas alegre por quê? Porque confiava em Deus. Porque tinha Deus como sua fonte de alegria. E o salmista diz assim, Salmo 16: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, a minha fonte. Ele é o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Amém? Então, quando eu li esse texto, logo me veio a ideia. Olha, Davi estava feliz. Davi estava feliz porque Davi entendia que toda fonte de felicidade ou de alegria que proceda deste mundo é fonte rachada, vazada. A fonte eterna de alegria está no Senhor. E é fonte eterna. É fonte
perpétua. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Gálatas 5:22, que a alegria é um fruto do Espírito Santo. É resultado da presença de Deus em nossas vidas. É resultado da ação de Deus em nosso coração. Olha, você pode encontrar alguém que tenha saúde, que seja próspero, mas que seja um infeliz, que seja um murmurador, que seja uma pessoa descontente, que seja uma pessoa que vive reclamando da vida, reclamando das coisas que não tem, ou seja, uma pessoa ingrata. A alegria, ela faz com que o povo de Deus tenha uma identidade única neste mundo. E esta identidade o difere da sociedade introspectiva, egoísta e triste na qual vivem. A nossa sociedade é uma sociedade triste. As pessoas de nossa sociedade são pessoas tristes. São pessoas consumidas pela tristeza, pela angústia, pela desesperança. Então, quando você vê alguém que diz, olha, vai ter um show massa, uma festa, vou curtir essa festa, vou passar a noite inteira bebendo, dançando, pulando, namorando. Então, quando você vê alguém com esse tipo de postura, não tenha dúvida não. É uma pessoa que está querendo lutar contra a sua tristeza, só que está indo beber em fontes sujas, em fontes que apenas iludem. Porque passa a noite inteira consumindo álcool, dançando, farriando, etc. Mas o outro dia vem angústia, o outro dia vem tristeza. Ora, se para um crente o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, para alguém que não crê, a alegria dura a noite e a tristeza vem durante todo o dia. É a angústia. Quais são as razões para termos alegria neste mundo? Davi aponta algumas razões, Paulo também aponta algumas razões. Ora, Paulo, quando estava preso e quando escreveu a carta aos Filipenses, ele preso, ele sofrendo lá as dores do cárcere, mas Paulo diz para os irmãos, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. Imagina a situação, você está livre, aí alguém de dentro da cadeia, preso por causa da integridade, do temor a Deus, escreve uma carta para você, dizendo, olha, se alegrem. Parece uma contradição enorme, mas como alguém que está preso, por causa do amor a Cristo, pode incentivar, pode exortar alguém que está lá fora a se alegrar. Aí mais uma vez eu volto, a alegria que vem do Senhor. A alegria que é fruto, resultado da presença do Espírito Santo. E Paulo tem essa alegria, como também Davi tinha essa alegria, porque eles tinham certeza de que Deus é a coluna e baluarte. Deus é aquele que nos protege, é aquele que provê o que nós realmente precisamos. Davi dizia, olha, eu sei, Senhor, que na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra há delícias perpetuamente. Eu sei que o Senhor vai dar aquilo que eu preciso, eu sei que o Senhor não vai me abandonar em nenhuma situação. E essa certeza, não essa dúvida, mas essa certeza me faz descansar em paz e faz também o meu coração transbordar de alegria. Ora, quando você olha para a história da igreja, quantos irmãos cantaram hinos amarrados em um tronco e vendo o fogo consumir suas vestes? Quantos irmãos dobraram seus joelhos quando foram lançados no Coliseu para servir de espetáculo para os romanos e para ser devorado pelos leões? E os irmãos dobrando seus joelhos, clamando a Deus e esperando a hora de realmente encontrar-se com Ele. A alegria vem dessa certeza, da certeza que
Na presença de Deus há delícias perpetuamente. Na certeza que em Cristo nós temos a vida eterna. Então nós temos a vida eterna. O pouco ou muito que sofremos aqui, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, na glória no futuro. Então, quando você se sentir triste, aí você diga: Senhor, me dê a fé de Paulo, me dê a fé de Davi, em saber que em Ti eu posso confiar, em saber que nas Tuas mãos há delícias perpétuas, o Senhor vai prover tudo que eu preciso. A alegria também, meus irmãos, de Cristo, deve ser expressa em nossa vida. A alegria de Cristo deve estar dentro de nosso coração, alimentar o nosso coração, independente das circunstâncias, mas a alegria de Deus também deve ser expressa. O crente, ele pode passar por tristezas? Pode passar por tristeza, mas o crente não pode viver em tristeza. Os irmãos entendem isso? Você pode passar por tristeza, sim. Tem até uma música, né, que dizia que crente não chora de tristezas, crente só chora de saudade e de felicidade, não era assim? Não, o crente chora de tristeza também, mas a tristeza não consome o coração do crente. A tristeza dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas por quê? Porque Cristo está conosco, Ele é a fonte de alegria, e nós devemos expressar isso para as pessoas. Lá no Salmo 126, versículo 2, o que é que Davi diz? Davi diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, quando ele ouviu sobre a esperança no Senhor. A nossa língua se encheu de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ora, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós temos que dizer isso para o mundo. Olha, mas por que você é uma pessoa tão tranquila, tão alegre, tão sossegada? De onde vem? O terremoto está aí rachando o seu chão, e você é um sossego, com um sorriso nos lábios. Aí você vai dizer: é porque minha alegria vem do Senhor. A minha alegria vem do Senhor. É estranho, eu sei que é estranho. De repente, um incrédulo, alguém que não teme a Deus, exortar um crente para que ele tenha fé e alegria. Não sei se vocês já viram essa experiência. Mulher, tenha fé. Isso é uma pessoa não convertida dizendo para uma convertida. Mulher, tenha fé. Você não é crente, mulher? Homem, você murmura muito. Você tem fé em Deus, não? Você não diz que tem fé em Deus, que Jesus é o Senhor aí de você? E por que você vive reclamando? Alguém já foi exortado assim? Não? Já foi repreendido? Repreendido por um descrente, né? Deus usando um descrente para repreender a falta de alegria e a ingratidão. A alegria, nós devemos saber qual é a fonte dela, nós devemos expressar essa alegria, e o próprio Deus quer que a nossa alegria seja completa, foi o que Jesus disse, e Deus, sobretudo, quer também que a gente viva a alegria em fé, que a gente descanse o coração nele, que a gente expresse isso para as pessoas, e que a gente também tenha essa alegria sustentada pela fé. Quando Paulo diz lá em Efésios 3:20, pois eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quem acredita nisso? Você acredita que Deus pode lhe dar mais do que você pede e pensa? Amém? E por que você reclama? E por que murmura? A alegria que procede da fé é a alegria perene. É a alegria perene. É a alegria que invade seu ser. A alegria que procede da fé é uma alegria profunda e perene. A alegria que procede do mundo, como eu disse aqui na introdução dessa mensagem, é uma alegria passageira. Passa. A alegria alicerçada em aspectos
materiais vai findar em frustração. Pastor, realizei minha vida. O que foi? Realizei meu sonho. Estou feliz da vida agora. O que foi? Não, tenho uma casa própria, tenho um carro próprio e tenho um emprego estável. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Casa se estraga, perde o valor, a economia pode entrar em crise. No reino de Deus, não. No reino de Deus não há crises. No reino de Deus não há crise. Então, priorize os valores do reino de Deus. E, por fim, a alegria que nós devemos expressar com toda a convicção é aquela alegria que deve se manifestar também na adversidade. As circunstâncias nas quais muitas vezes nos encontramos não nos propiciam a expressar a alegria, mas isto não quer dizer que perdemos a alegria. Muitos confundem o estar alegre com o ser alegre. Cristo nos leva à verdadeira alegria, constante, infinita, porém há situações que nos deixam tristes, e a palavra nos ensina até a chorar com os que choram, e não podemos esconder o fato. Ora, eu vejo às vezes a falta de sensatez e de prudência em algumas situações. Por exemplo, a pessoa acabou de perder um ente amado, um pai, uma mãe, um avô, um tio, um amigo. Aí você pergunta, era crente? Aí a pessoa diz, sim, graças a Deus, se converteu quando tinha tantos anos, ou se converteu há 2, 3 anos. Aí a outra pessoa diz, mulher, para de chorar. Homem, deixa de besteira. Não precisa disso não. Ele está no céu, ela foi para a glória. É assim, meus irmãos, que a gente deve proceder? A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram. Quando Jesus viu o clamor da família de Lázaro, dos amigos de Lázaro, porque era muito amado, o que foi que Jesus fez? Chorou. Chorou. Não se desesperou, porque existe o choro alegre. Existe o choro alegre. É aquela tristeza alegre. Como assim tristeza alegre? É aquela tristeza calma, com sossego. É uma tristeza que é confortada pela fé. Eu estou triste por esta perda, mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que essa pessoa que perdi, que partiu, está nos braços do meu Redentor, e um dia eu me reencontrarei com ela, na glória celestial. Então, é uma tristeza alegre, é uma tristeza esperançosa. Não é algo que consome o coração, não é algo que consome, que adoece o coração. A alegria deve ser manifestada também. Pode haver situações de tristeza e contrição para o povo de Deus, para cada crente, mas isso não rouba a verdade de que nós devemos cultuar a Deus com todo o nosso ser, adorá-lo em toda a plenitude, transbordar de reverência e alegria. Uma vez me questionaram assim, não, pastor, o culto de vocês é muito frio, o culto de vocês é muito triste, ninguém grita, ninguém pula, ninguém... Aí eu perguntei, mas quem disse a você que a alegria só é alegria se tiver pulo e se tiver grito? Quem disse? E a alegria do coração? E a alegria serena? Não conta não? Só é alegria se eu estiver pulando, igual um jogo de futebol? Só é alegria? Ora, pode haver, que Deus sabe de todas as coisas, que aquele que está gritando e pulando esteja triste, e aquele que está sereno, sentado, em silêncio, esteja alegre. Porque a alegria, o lugar da alegria, antes de ser nas mãos e nos lábios, ou nos pés, é aonde? Coração, é aqui dentro. É aqui dentro, é no coração. É no coração. Davi diz, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Paulo diz, regozijai-vos sempre. Entendemos que devemos viver
na presença de Deus para desfrutar júbilo e profunda alegria. Distante da presença de Deus, não há júbilo nem alegria produzida pelo Espírito Santo. Não há. Talvez você também conhece aquelas histórias de pessoas que chegaram humildes na igreja e prosperaram materialmente, deram as costas para Deus e destruíram suas vidas, suas famílias, sua vida. De repente a pessoa volta quebrantada e diz assim: pastor, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Aquela experiência que Salomão teve, lá em Eclesiastes, tudo que os olhos de Salomão desejaram, Salomão deu. Qual foi a conclusão de Salomão? Era o quê? Satisfazer todos os desejos da carne. Qual foi a conclusão de Salomão com relação a isso? Era correr atrás do vento, era vaidade, não havia nenhum proveito debaixo do sol. No final, Salomão diz que o supra-sumo da vida é: tema a Deus e guarde seus mandamentos. É o supra-sumo da vida. É o melhor que você pode fazer na vida. Temer a Deus e guardar os mandamentos. É o melhor. Davi sabia disso. Por isso que ele diz no versículo 9: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Porque Deus não deixará a minha alma na morte, Ele não permitirá que o teu santo veja corrupção. Ele me fará ver os caminhos da vida. Então, meus irmãos, que grande Deus nós temos. Que grande Deus nós temos. Não coloque, não faça, nenhum homem, nenhum político, defenda seus valores. Não venda seus valores, defenda seus valores. Mas não coloque nenhum homem, nenhum político. Não coloque nenhum bem material. Não faça, por exemplo, de um hobby, ou a torcida por um time, a razão de sua esperança, de sua alegria. Tem pessoas que são tão fanáticas que quando o time perde, viu, pastor? Adoece também. Não vou nem por... Guilherme, não aponte não. Aí, ou seja, o Flamengo perdeu, é uma tristeza. O Palmeiras ganhou, né, Cleitinho? É uma alegria. Empata e fica assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é, meus irmãos, não é. Eu vejo algumas experiências interessantes, né? A pessoa diz: olha, graças a Deus eu entrei na universidade, estou muito feliz por ter conquistado. Aí tudo bem. Aí me formei, fiz a festa, gastei dinheiro, graças a Deus. E agora, José? E agora, como é que vai ser? Não, meu filho, nenhum diploma vai... Um diploma profissional não é um diploma que certifica que você vai ser uma pessoa feliz e alegre. É? Não. E somente quem pode certificar que seremos alegres perpetuamente em sua presença? Quem? Quem? Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós cremos que somente o Senhor, por meio do Espírito Santo, pode gerar em nosso coração o fruto da alegria. Não a alegria conforme os homens, baseada em bens materiais ou em conquistas pessoais, mas a alegria do alto, a alegria que nos faz plenos, nos preenche, independente das tempestades, independente de doenças, independente de crises financeiras, independente de perseguição, a alegria que ninguém pode tirar, Senhor. Os homens podem tirar nossos bens, podem tirar nossa liberdade, mas não podem arrancar dentro do nosso peito a alegria que o Senhor coloca.
E pedimos, ó Deus, que o Senhor faça a tua igreja plena de alegria, por saber que o Senhor é o dono de nossas vidas, é o Pai que coloca o pão de cada dia em nossa mesa, é o protetor que nos guarda de todo o mal. Ó Senhor, nós cremos e afirmamos que nas tuas mãos há delícias perpetuamente, e nós queremos viver essas delícias nesta vida e por toda a eternidade. E nós sabemos, Senhor, que nós iremos viver isso. Por quê? Porque é o Senhor quem diz, e nós cremos em tudo que o Senhor diz. Alegre o teu povo, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.